nossa aula, catecismo. Então, na última aula, a gente foi do parágrafo... Cadê? Deixa eu pegar a pesca aqui. Rapaz, a árvore não chegou ainda, bichinho. Atrasado. Do 26 ao 49. Hoje a gente vai falar do parágrafo 50 até o 67. E até o 73, só que o 73 é o resumo. Vamos lá. Continuando. Na última catequese, na última aula, a gente falou basicamente sobre a revelação divina. Okay? Então a gente falou sobre Deus, a gente falou que nós somos capazes de chegar ao conhecimento de Deus apenas pela razão, okay? E através da criação, enfim, através do homem, através de várias outras coisas. E como o homem alcança isso. Okay? Hoje, a gente vai falar agora, basicamente o título é Deus dá aquele help. Então, o que significa isso? O homem é capaz de Deus, era o título do primeiro, do segundo. Primeiro capítulo, o homem é capaz de Deus. Agora é Deus vem ao encontro do homem. Certo? Deixa eu compartilhar aqui. Show, vamos lá. Então, Deus é o encontro do homem. É aqui vem, né? Foi a última aula. Pela razão, o homem pode conhecer Deus com certeza, a partir dessas obras. Mas existe outra ordem de conhecimento, que é o homem de modo nenhum pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma vontade absolutamente livre, Deus revela e dá-se ao homem, e faz revelando o seu mistério, desígnio benevolente, que desde toda a eternidade estabeleceu em Cristo, em favor de todos os homens. Revela plenamente o seu desígnio, enviando o seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo. Ok? Então, o que significa isso? É possível o homem, certo, com a sua razão, chegar no conhecimento de Deus. Ou seja, o homem ele é capaz de chegar na conclusão que Deus existe. Só que é impossível o homem chegar ao conhecimento da revelação divina. O que significa isso? De saber o que Deus quer da gente. De saber por que Deus nos criou. De saber qual é o nosso propósito aqui na Terra. Através da razão, isso é impossível do homem chegar nessa conclusão. Então o homem só sabe que Deus existe. Para aqui. Agora, o que Deus quer de mim, por que Ele me criou, qual é o motivo da minha existência, a gente não consegue saber. Aqui, através da razão. E aí que entra a revelação. O que significa isso? A única maneira de nós sabermos disso é se Deus falar pra gente o que Ele quer da gente. Deus precisa nos dizer. E por que Deus nos ajuda? Qual o motivo dessa ajuda? Primeiro, porque Ele sabe que nós não conseguimos alcançar Ele sem a revelação. Segundo, porque Ele é bom e sábio. Então, basicamente, esses são os dois pontos principais. Então, a gente vem aqui para o catecismo novamente. Olha só. Deus, na sua sabedoria, revela-se a si mesmo e dá a conhecer o mistério da sua vontade, segundo o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam participantes da natureza divina. Deus, que habita numa luz inacessível, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, que livremente criou, para fazer deles o seu Filho único, filhos adotivos. Revelando a si mesmo, Deus quer tornar os homens capazes de lhe responderem, de conhecer e de o amar, muito além de tudo o que seriam capazes por si próprios. Ok? Então, vamos lá. Ponto principal. Depois eu passo esse PDF para vocês, que eu estou olhando aqui.
Qual o motivo dele dar o help, nos ajudar? Porque ele sabe que a gente não consegue alcançar sem revelação. Porque ele é bom e sábio. Qual é o objetivo do help, dessa ajuda dele? Para que a gente saiba a sua vontade. Para que a gente, sabendo a sua vontade, a vontade de Deus, a gente consiga responder além das nossas forças. Para que, respondendo, a gente torna seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Então, basicamente, esse é o objetivo. Para que a gente saiba o que Deus quer da gente. Para que a gente, sabendo o que Deus quer da gente, a gente consiga responder além daquilo que a gente é capaz de responder. Então, ele vai me dar força para que eu consiga responder à vontade dele. E, assim, a gente respondendo isso, a gente torna filho de Deus, por adoção, Jesus Cristo. Ok? Esse é só o objetivo do help. Como Deus, ele dá esse help? Ou seja, como é que ele ajuda isso? Como é que ele como é que ele transfere essa ajuda para a gente? Esse help, ele vem através das ações e palavras de Deus na história, certo? E ele acontece por etapa. Certo? Então vamos lá compartilhar novamente o que está no catecismo. Olha só. Ó. O desígnio divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo, por meio de ações, palavras, intrinsecamente relacionadas entre si, e esclarecendo-se mutuamente. Comporta uma particular pedagogia divina. Deus comunica-se de maneira gradual ao homem e prepara-o por etapas, para receber a revelação sobrenatural que faz de si próprio e que vai culminar na pessoa e a missão do Verbo encarnado de Jesus Cristo. Santo Irineu de Leão fala várias vezes desta pedagogia divina, sob a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem, fez-se filho do homem, para acostumar o homem a aprender e Deus a habitar no homem segundo o beneplácito do Pai. Certo? Então, vamos lá. Como eu falei, acontece por ações e palavras de Deus na história. Então, Deus, ele age na história. E ele comunica essa sua ação dele na história. Então, o nosso mundo realmente é material. Então, a gente pega lá, Deus vai e faz um milagre, transforma a água em vinho. Putz. Jesus vai e apareceu aqui na terra. Pã. Tipo assim, historicamente, essas coisas aconteceram. Abraão, historicamente, ele existiu de verdade. Moisés, libertação do povo hebreu, a abertura do Mar Vermelho, o dilúvio, enfim, todas essas coisas aconteceram na história. Ou seja, é Deus se revelando na história. Através de ações, que são ações, coisas físicas na terra. São coisas que mudam o contexto da própria história. Ou seja, por exemplo, a gente pega a história, Cristo existiu. Então, tal que a data a gente costuma falar antes e depois de Cristo, ou seja, na história, é uma ação direta que não tem como mudar e não tem como negar. Isso acontece realmente. Ou seja, toda a nossa história é pautada em cima disso. Até a cronologia do tempo é pautada em cima da vida de Cristo. Olha que coisa doida. Então, isso é as ações. Palavras são os ensinamentos que é perpetuado durante as gerações. Então, são essas duas maneiras. Segunda coisa, essa ajuda que Deus nos dá, ela é de maneira gradual, ou seja, essa revelação na história é de maneira gradual. Ele não se revela de maneira bruta, de uma vez. E isso é muito interessante, por quê? Isso acontece muito, os ateus, né, utilizam isso contra a gente. Se você for pegar na história, lá no Antigo Testamento, Deus, ele foi ensinando o que foi certo e o que era errado de maneira pedagógica. Então teve certas coisas que os seres humanos faziam, principalmente no Antigo Testamento, que Deus ele permitia, mas não era da vontade dele. Mas por que ele permitia? Porque o ser humano, devido ao pecado, estava muito corrompido. Então, aos poucos que Deus ia se revelando, ia mostrando isso.
Então, teve muitas atrocidades no Antigo Testamento, né? Claro que se ouvir no dia de hoje, é totalmente erradas. Só que no Antigo Testamento, devido à mentalidade do povo, que não tinha noção do que era certo e errado, Deus simplesmente permitia porque o coração do povo era duro. Então eles não iam entender por que aquela coisa era errada. Né? Então, durante o Antigo Testamento, ah, teve incesto, as pessoas se casavam com várias mulheres, teve assassinato, sei lá, Davi foi lá e matou o amigo dele e casou-se com a mulher dele. Abraão foi lá e ficou com a própria escrava dele. Teve um filho com a própria escrava dele. Olha que coisa doida. Ou seja, isso são coisas do Antigo Testamento, são acontecimentos que aconteciam. Só que Deus permitia essas coisas por causa do nível de cabeça dura que o povo era. Para vocês verem o tanto que o pecado ele destruiu o senso de proporção de moralidade dos seres humanos. Então não tinha como Deus simplesmente dizer assim, isso é errado, porque isso não ia entrar na cabeça do ser humano. Então Deus ia, aos poucos, moldando o ser humano. Até chegar no ponto em que, putz, agora pode ser falado tudo. Aí agora, a gente já sabe, todas essas coisas já são condenadas hoje em dia. Então se a gente pegar o Antigo Testamento e ler ele sem essa visão do ensinamento de Deus, tudo se perde. Tanto tal que quando a gente vê o Antigo Testamento e a gente vê o Novo Testamento, todo mundo começa a ter uma visão de Deus como se fosse como o Deus do Antigo Testamento fosse um Deus mais bruto. Tipo assim, Sodoma e Gomorra foi lá e pá, Deus jogou lá, fez chover fogo do céu. Teve lá o povo do dilúvio, puf, matou um monte de seres humanos. A gente tem essa noção de que Deus no Antigo Testamento era mais bruto, e quando vê o Novo Testamento, vê Jesus era um Deus mais amoroso. Mas é uma visão totalmente distorcida. Por quê? Se a gente pegar o Deus do Antigo Testamento, Deus foi muito bom. Só que eu só consigo enxergar coisa ruim. Ruim entre aspas, né? E no Novo Testamento, Jesus também ele não pegava leve. Jesus também não pegava leve, não. Tipo assim, se você... vocês, cidade tal, Sodoma e Gomorra serão mais condizentes a... O que aconteceu com Sodoma e Gomorra foi leve comparado ao que vai acontecer com vocês se vocês não mudarem de vida. Porra! Entendeu? Mas por quê? Porque como lá eu falei lá antes, né, nas primeiras aulas, a visão de Deus na Bíblia é moldada de acordo com a mentalidade dos seres humanos da época. Então, a gente tinha essa visão de um Deus mais vingativo porque os seres humanos eram a cabeça mais dura. Então, conforme a mentalidade dos seres humanos ia mudando, a visão de Deus também ia mudando. Só que Deus ele continua perfeito. É só a visão a partir de nós. Entendeu? Então tem que ser mudado muitas coisas. Então é por isso que muitas coisas que era pecado no Antigo Testamento hoje em dia não é mais, porque o povo gosta de usar. Antigamente fala que era pecado comer carne de porco, era pecado comer camarão, era pecado fazer a barba, era pecado a, usar tecido de dois panos. Enfim, aí o povo pega essas coisas do Antigo Testamento e começa a utilizar. Ó, não pode fazer isso porque isso é pecado. Mas qual era o propósito dessas coisas? Era um propósito pedagógico. Tinha um motivo na época. É uma coisa cultural. Depois que passou, não faz mais sentido essas coisas. É um motivo de pedagogia, um motivo de ensino, certo? Aí só que essa visão só tem se a pessoa tem essa visão de que como é feito, como é as etapas da revelação do Antigo Testamento para agora, ok? Sem pergunta? Tranquilo? Vamos lá. Agora vamos para as etapas da revelação. As etapas do help. A gente pode ver as etapas do help em 4 itens. Primeiro, Deus cria a gente. Segundo, Deus organiza a gente. Terceiro, Deus junta a gente. Quarto, Deus ensina a gente. Ok? Vamos lá. Aqui. Então, primeira etapa. Deus cria a gente. Ou seja, Deus cria o universo. Então, primeira etapa. Deus cria o universo. Então, o universo, ele já é a primeira etapa da revelação divina. Então,
o universo. E Deus cria e conserva o universo e tudo que nele há. Entendeu? Então a gente foi criado por Deus e a gente existe nele. A criação já é revelação. Entendeu? Então, existe uma visão herética de que por pensa Deus como se fosse ele criou o universo e deixou o universo de mão. Não. Deus, ele cria o universo e ele sustenta o universo no seu ser. De uma maneira que a gente podemos dizer que o universo está em Deus. O universo está em Deus. Mas o universo não é, já é uma visão mais... Deixa eu ver se eu me lembro o nome da heresia. Me perdi na cabeça. Que é uma heresia que ela fala que o universo e Deus é a mesma coisa. Então tal que o universo basicamente é Deus. Mas não. Isso é totalmente herético. O universo não é Deus. O universo está em Deus. E Deus sustenta o universo no seu ser. Ou seja, de maneira, tudo o que existe, existe porque Deus quer que exista. E Deus sustenta isso no seu ser. Ou seja, se vocês estão aqui, vocês estão vendo essa aula aqui, vocês só estão aqui porque Deus quer que vocês existam. E Deus está sustentando vocês. Ou seja, se eu for usar um simbolismo, usar uma visão humana, você está aqui porque Deus está pensando em você agora. Se Deus parasse de pensar em você, você deixaria de existir. São Tomás de Aquino, ele fala um negócio. Se Deus pudesse dormir, quando ele acordasse, não existiria mais o universo. Entendeu? Ou seja, tudo que existe só existe porque Deus está pensando nessa coisa. E está sustentando ela no ser. E mantém ela no ser. Certo? Então nós existimos em Deus. Nós estamos aqui porque Deus pensa na gente. Então, por isso que vem aquela coisa. Por que eu devo agradecer em tudo? Porque se eu estou existindo, Deus está pensando em mim o tempo todo. Então Deus não para de pensar na gente. Se Deus parasse de pensar na gente, eu não estaria aqui. Que de onde é que eu vim? Entendeu? Então isso é maravilhoso, porque isso faz com que a gente, caraca, Deus, se eu estou aqui falando com vocês, Deus está me sustentando aqui e está permitindo que eu fale com vocês. Olha a coisa dele. Isso aqui é uma parada surreal. Entendeu? Aí vem aquela questão, né? É aquele tá, Deus não existe. Nós existimos. Deus é. Ele fala, quando fala, vamos dizer, eu sou. Por que Deus não existe? Porque ele é o sustento. Existir, para que algo exista, tem que existir algo, tem que haver um tempo em que não existia essa coisa. Ou seja, o universo ele existe. Existia um tempo que não tinha universo. Nunca houve um tempo que não teve Deus. Então, por isso que a gente pode falar, Deus não existe, Deus é. Aí que já entra na campo da teologia. Então Deus ele é o sustento de tudo. A própria essência dele é ser. Entendeu? Então quando você, Deus não existe, pode falar para a pessoa, não, tá certo. Deus é. Aí, enfim, só isso que você precisa saber. Aí já entrar no campo de teologia, que nem eu me domino esse negócio, já fica doido. Mas basicamente é isso. Certo? Então Deus cria o universo, Deus se manifesta na criação. Certo? Então a criação, ela, como eu falei lá nas primeiras áreas, era um reflexo de Deus, digamos assim. Então se a criação é bela, é porque ela está no ser de Deus. Então essa beleza é apenas um reflexo do belo supremo, que é Deus. Deus se manifesta na criação, essa manifestação convida o homem à comunhão com ele. Para que o homem participe dessa comunhão, Deus o reveste de graça e justiça. Ok? Olha que coisa maravilhosa. Deixa eu compartilhar aqui novamente. Ó, Deus cria, conserva todas as coisas pelo verbo. Oferece aos homens um testemunho perante si mesmo das coisas criadas. Além disso, decide abrir o caminho da salvação sobrenatural.
manifestando a si mesmo desde o princípio aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo de uma graça e justiça resplandecentes. Então, basicamente, o que significa isso? Deus, quando criou Adão e Eva, ele revestiu eles de um dom sobrenatural. É o que nós chamamos de graça santificante. Essa graça santificante já era outra etapa da revelação divina. E para que servia essa graça santificante? O motivo dela era o quê? Através dessa graça, o homem pode participar da comunhão com Deus, ou seja, o céu. Sem a graça santificante, sem essa proteção na nossa alma, eu não consigo entrar no céu. Se eu fosse para o céu sem essa graça, eu seria destruído. Porque a minha alma e meu corpo não resistiria ao poder divino. Não é que Deus me destruiria. É que só o poder dele já seria o suficiente. Só a presença dele já seria o suficiente. Meu corpo não aguentaria estar na presença de Deus. Eu seria destruído. Olha que coisa dele. Então, devido a isso, Deus revestiu nossos primeiros pais através dessa graça, desse poder especial, que nós chamamos de graça santificante. E de justiça, né? Justiça basicamente é bondade. Só que, né? Olha que maravilha. O homem ele ignorou essa manifestação. Ou seja, o homem ignorou isso, ele através do pecado, e esse pecado fez com que a gente perdesse essa graça, essa manifestação, essa graça sobrenatural que seria necessária para que eu pudesse entrar no céu. E aí assim entrou o pecado. Olha que coisa maravilhosa. Maravilhosa, entre aspas. Certo? Só que o pecado não interrompeu a revelação. Então Deus pediu comunhão. Só que, devido ao pecado, não dá para ter comunhão mais. Então Deus vai e fala para a gente esperar a salvação. O motivo de esperar a salvação? Com a salvação teremos a vida eterna, comunhão com Deus. Como a gente espera ela? Procurando a salvação, perseverando na prática do bem. Ou seja, por que a gente está esperando a salvação? Para que eu possa ter a comunhão novamente com Deus. A salvação basicamente é a graça santificante. Quem que vai trazer essa graça vai ser Jesus. Como esperamos ela? Procurando a salvação e praticando o bem. Então, se eu pratico o bem, né, se estou praticando o bem, automaticamente... Não, se estou perseverando na prática do bem, estou perseverando em Deus. Aí é assim, por exemplo, quando lá pra frente eu vou falar da igreja católica, né? Que fora da igreja católica não há salvação. O que significa isso? Qual a maneira das outras pessoas que não são da igreja católica se salvar? E não chegar no conhecimento dela, é claro. Através da prática do bem. Então, se eu pratico o bem, com aquilo que a minha consciência conseguiu atingir, eu vou ser salvo. Mas eu vou ser salvo por causa da igreja. Porque eu só pratico o bem porque, através do Espírito Santo, que vem através da igreja, consigo alcançar essa pessoa. E como a igreja é o corpo místico de Cristo, aquela pessoa vai ser salva por causa de Cristo. Como a igreja é o corpo místico de Cristo, ela foi salva por intermédio da igreja. Logo, se ela está no corpo de Cristo, ela está na igreja. Logo, se ela foi salva, foi por causa da igreja. Ou seja, quando a gente fala fora da igreja católica na salvação, significa que todas as pessoas que vão ser salvas, elas vão ser salvas por causa de Cristo. E se aí, como a igreja é parte do corpo de Cristo, está unida a Cristo, ela foi salva por causa da igreja também. Logo, a igreja católica salvou todo mundo do mesmo jeito. Entendeu? Então, sempre, de qualquer maneira, se as pessoas vão ser salvas por causa da igreja. Por causa de Cristo, né? E por causa da igreja. Aí. Só que no mundo espiritual, aí Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, então tudo é a mesma coisa. Então, não tem essa separação. Ok? Estou entendendo? Que aqui ó, nem ficou complicado ainda. Quando chegar na Trindade, aqui vocês vão pirar. Só que a Trindade é mais pra frente. Eu acho que vai ser uns 2 ou 3 horas mais pra frente. Porque eu tô no início. Nem treino creio ainda, pra vocês terem uma ideia. Eu tô
Na verdade, eu tô na palavra creio. Ou não cheguei nem no crer em Deus Pai. Pra você ver, o catecismo, ele é um negócio doido, meu amigo. Aqui tem é coisa, né, parceiro? Então aqui, ficar com dúvida, pergunte, pelo amor de Deus. Exatamente, esse eclésio numas salas. Cauizando latineiro, meu amigo. Ah, beleza. Cadê? Então, só mostrando aqui. Depois você tem que ler o catecismo separado. Para onde é que tira essa parte daqui. A explicação dessa parte aqui. A revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, depois da sua queda, do homem, né? Com a promessa de redenção, deu-lhe a esperança da salvação e cuidou continuamente do gênero humano, para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das obras, procuram a salvação. Ok? Tudo bem. Show. Então aqui, Deus criou a gente. Deus criou a gente, agora o que aconteceu? Deus junta a gente. Pera aí, para. Show. Deus junta a gente. Vamos lá. Lembra da aula passada que eu falei, deu exemplo das formigas? Então vamos lá, imagina o seguinte. Foi o que eu falei. O céu é o formigueiro. Nós somos as formigas. Deus criou o homem. E a missão do homem era seguir uma fila. Essa fila rumo ao formigueiro, que era o céu. Devido ao pecado, o homem perdeu a unidade. O que é a unidade? Ele perdeu a fila das formigas. Ou seja, eu não sei mais como ir até o céu. Porém, devido ao pecado, que o homem ficou pervertido pelo pecado, o homem poderia procurar uma nova unidade, ou seja, uma nova fila. Só que é uma fila que não leva ao formigueiro. É uma fila clandestina. Uma fila falsa. Certo? Devido a isso, Deus precisou organizar os homens em nações. Ou seja, olha que coisa doida. Esse símbolo aqui é maravilhoso. Essa analogia. Então, Deus fez a fila de formiga com um formigueiro. Com o pecado, o homem perdeu o cheiro que levava ao formigueiro. Só que devido ao pecado, o homem pode procurar uma nova fila. Uma nova unidade. Só que o pecado faz com que ele erre a fila. Deus percebendo isso, falou, putz, isso vai dar problema. Quando é que a gente pode ver isso? Na Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? Eram os homens que se juntaram tentando buscar uma unidade. Tentando alcançar o formigueiro. Ou seja, o céu. Qual era o problema? Devido ao pecado, os homens estavam errando a fila. Era uma fila errada. Uma fila que não ia levar para a salvação, levava à perdição. Devido a isso, Deus teve que separar os homens. Ele separa os homens em nações. Cada nação em várias línguas. Não é isso que a Torre de Babel? Foi lá, todo mundo começou a falar língua diferente e ninguém entendia o outro. Como ninguém estava se entendendo, não ia correr o risco deles conversarem junto e tentar encontrar uma fila errada. Logo, e ao invés de procurar uma nova fila, o que aconteceu? Os homens eles se reuniram em grupos. Esses grupos nós chamamos de nações. Entendeu? Pá. Quem foi que Deus chamou para poder organizar uma nações? Deus escolheu Noé. E essas nações existiram até a vida de Jesus. Por quê? Porque Jesus, como ele mesmo fala, ele é o caminho. Ou seja, ele é o caminho para o formigueiro. Entendeu? Então, quando Jesus vir, ele é o caminho e agora não precisa mais de nações.
Porque nós já temos a fila correta. Então não precisa mais de divisões. Precisa ficar tudo junto. Por isso que Cristo fala: vá em todas as nações e anunciar o evangelho a toda criatura. Por quê? Porque agora chegou aquele que é o caminho verdadeiro e não tem um risco da gente se perder. Entendeu? Então é por isso que existiu várias nações, vários grupos, várias regiões específicas. Então Deus achou melhor organizar as pessoas assim, para não correr o risco de encontrar uma filha errada. Então é por isso que existiam várias nações no Antigo Testamento. Só que depois de Deus de organizar as nações, Deus vai e junta as nações. Essas nações, quem Deus chamou para unir essas nações foi um cara chamado Abrão. O cara depois virou Abraão, pai de muitos. Né? Então, várias nações se juntaram e formaram um povo. Quem é esse povo? É o povo de Deus. Qual é a missão desse povo que Deus escolheu? Era preparar esse povo para a chegada do Messias. Então, de vários povos, de várias nações, Deus escolheu um cara, Abraão. E através de Abraão, ele foi o percursor para que ele juntasse todas as nações e formasse um povo só. E a partir desse povo, que vem Abraão, vem Isaac, vem Jacó, Jacó tem seus 12 filhos, aí formam o povo de Israel. Nesse povo que Deus ele vai se revelar e vai, através dele, preparar esse povo para a chegada realmente do verdadeiro caminho. Então, ele teve que escolher um povo para poder preparar esse povo. Okay? E aí que vem a questão. Esse povo, foi a partir desse povo que Deus vai será o povo onde entrarão os pagãos convertidos, e é esse povo que será o depositário das promessas. Né? Então, por exemplo, nesse povo no Antigo Testamento, se um pagão quisesse entrar nesse povo específico, a gente tinha que fazer o... No caso, só conseguiram entrar mais para frente. Mas tinha que fazer qual é a palavra, velho? Circuncisão. Acho que já era um pacto de sangue, né? Tinha que se circundir. Mas era mais um povo, era um povo que era pelo sangue, né? Então tinha que ser descendente dessas mesmas pessoas. Ok? Aí vem a curiosidade. Aqui que vem massa, porque o catecismo ele explica exatamente isso. Ai, que coisa massa aqui. Ó. Então, ó. Desfeita a unidade do gênero humano pelo pecado, Deus procurou imediatamente salvar a humanidade, intervindo com cada uma das suas partes. A aliança com Noé, seguido do dilúvio, a economia divina em relações às nações, quer dizer, em relação aos homens reagrupados por países, línguas e por famílias. Aí vem aqui, esta ordem, ao mesmo tempo cósmica, social e religiosa da pluralidade das nações, destina-se a limitar o orgulho de uma unidade decaída, que, unânime da sua perseveridade, pretendia refazer por si mesma a própria unidade, ou seja, o próprio caminho, a própria fila, a maneira de Babel. Mas, por causa do pecado, quer o politeísmo, quer a idolatria das nações e dos seus chefes são uma contínua ameaça da perversão pagã à astronomia provisória. Porque aí entra a idolatria, entra o politeísmo, vem vários deuses, enfim. Aí a aliança com Noé permanece em vigor enquanto durar os tempos das nações, até a proclamação universal do Evangelho. Né? Aí a coisa muito importante, a Bíblia venera algumas das grandes figuras das nações, como o justo Abel, Melquisedeque, figura de Cristo, o justo Noé, Daniel, Job. Ou seja, basicamente, todos os justos do Antigo Testamento, eles são considerados santos. Só que a igreja, a gente não fala, não utiliza a palavra santo para eles. Então, mas Abraão é Santo Abraão, Santo Isaac, Santo Jacó, Moisés é santo. Então, todos esses justos do Antigo Testamento, eles são considerados santos pela igreja católica. Que eles são o primeiro povo, o início da revelação divina. Só que a gente não costuma chamar eles de são, né? Mas todos eles são. A gente costuma botar essa nomenclatura de são, santo, depois Ei, do Lucas, Cristo. Oi. eu vi uma explicação que, não sei agora de quem, não sei se foi do K2 ou se foi do Luca, que ele disse que a justiça é uma virtude que qualquer ser humano pode alcançar, né? Uhum.
E por esse motivo que essas pessoas do Antigo Testamento, que a gente considera como santos, são chamadas de justos, porque a justiça foi uma virtude que eles alcançaram, né? Assim, por eles mesmos, né? Como uma virtude, né, que santifica mesmo o ser humano. Isso, exatamente. Então todo esse povo é santo. Ah, Aí. Então aqui, ó. Deus elege Abraão, né? Então, para unir a humanidade espécie, Deus escolhe Abraão. Abraão primeiro, né? Chamando para deixar sua terra e sua família para fazer Abraão. Quer dizer, pai de um grande número de nações. Então, Abraão ele foi o que reuniu essas nações. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. O povo descendente de Abraão será do depositário da promessa feita aos patriarcas, povo eleito, chamando a preparar a reunião o dia de todos os filhos de Deus na unidade da igreja. Será o tronco em que serão exerçados os pagãos tornados crentes. Os patriarcas, os profetas e as outras personagens do Antigo Testamento foram e serão sempre venerados como santos em todas as tradições litúrgicas da igreja. Ok? Aí continua. Deus vai e forma o povo. Okay? Então, depois dos patriarcas, Deus formou Israel como seu povo, salvando da escravidão do Egito, concluiu com ele a aliança do Sinai e deu-lhe por Moisés a sua lei, para que Israel reconhecesse o serviço como o único Deus vivo e verdadeiro. Então, Israel é o povo sacerdotal de Deus, sobre o qual foi invocado o nome do Senhor. É o povo daquele a quem Deus falou. Primeiro, é o povo dos irmãos mais velhos na fé de Abraão. Okay? Então, o povo de Israel foi formado por Deus. Quando? Quando foi liberto do Egito e recebeu a aliança com Deus no Monte Sinai e recebeu as tábuas da lei. O povo de Israel é o povo sacerdotal de Deus, que traz o nome do Senhor, Javé. O povo para quem Deus falou primeiro, o irmão mais velho da fé de Abraão. O povo de Israel crê na esperança da salvação, que vai incluir todas as nações, e a expectativa da nova aliança. Okay? Então, o povo de Israel, esse é o povo sacerdotal. Então, digamos, ele é o irmão mais velho de Abraão. É através desse povo que vem a esperança da salvação, que essa salvação que vai vir através de Israel é a salvação que vai incluir todo mundo, até quem não é do povo de Israel. É para todo mundo. E foi através dele que Deus foi ensinando sobre a vida, sobre o que ele queria, sobre as leis, enfim. Foi o povo que Deus foi preparando. Uma coisa muito importante que você tem que saber. Vocês não podem confundir esse Israel com o Israel agora. Não tem nada a ver o Israel bíblico com o Israel de agora. Já se perdeu. Não é o povo, não é mais o... Não são o depositário das promessas divinas. Já passou. Negaram Cristo. Aí eles vão ter a segunda chance na vinda, quando vir o profeta Enoque e enfim, outra coisa. Mas assim, o Israel agora, atualmente, é um Israel totalmente político. Não tem nada a ver com o Israel do Antigo Testamento, que era o povo de Deus, não. Já se perdeu totalmente. Então, por favor, não confunda. O Israel antigamente tem nada a ver com esse Israel, viu? São coisas totalmente distintas. É desse povo de Israel que entra os judeus, entendeu? Nessa parte aqui, os judeus eles descendem da tribo de Judá. Né? Que a tribo de Judá, ele é um dos filhos de Jacó. Né? Então Jacó teve 12 filhos. Cada filho ficou responsável com uma tribo. E Judá, que era um dos filhos de Jacó. Pois é, o povo acha que nada a ver, uma coisa assim. Se for defender, defende por outra cor, mas não por causa disso. Tá, e de Judá que veio os judeus, né? Então os judeus são descendentes desse filho de Jacó. É por isso que a gente chama, tem a noção que a gente fala que Jesus é o leão da tribo de Judá. Por quê? Porque Jesus ele é descendente direto dessa tribo. Davi é descendente direto dessa tribo. José é descendente direto dessa tribo. Maria também já entra também no mesmo grupo. Então Jesus ele é descendente direto dessa tribo de Judá. Entendeu? Curiosidades aí, muito massa. Show? Tá, o que tem mais aqui? Então eles forma pela lei. Certo, aí pelos profetas Deus forma o seu povo na esperança de salvação. Aí sempre tem as figuras, né, do Antigo Testamento. Né? Tem Sara, Rebeca, Raquel, Miriam, Débora, essas mulheres santas, né? Mas Maria é a imagem puríssima dessa esperança, né? Maria é o auge de tudo. Tá bem? Show. Aí vem o ápice do help, que é o que? Deus salvou a gente. O ápice da revelação é Jesus. Em Jesus,
em Jesus, Deus disse tudo. Deus se revelou ao povo pela sua palavra através do profeta. Então, no Antigo Testamento, os profetas estavam revelando a palavra de Deus. Tudo que fala do Antigo Testamento era a palavra de Deus. Jesus, ele é a palavra. Ele é o verbo. Ou seja, é que ele fala. Tudo que os profetas estavam falando no Antigo Testamento, os profetas estavam falando dele. Por ele. Nele. Então, Cristo, ele é a palavra. Ele é o verbo encarnado. Ele é Pereretubal. O brabo. É o brabo. Enfim, ele é perfeito, é insuperável, entendeu? Então ele é o ápice da revelação. Nada supera. Então ele é. Nele disse tudo. Em Jesus disse tudo. Então ele estava aos poucos estava revelando, tipo assim. Quando a gente pega um simbolismo. Então, no Antigo Testamento, ele estava lá, revelava algumas coisas, vai lá, revelava assim, como se estivesse revelando. Ah, revela aqui um dedo, aqui é minha unha, que é um pouquinho o fio do meu cabelo. Jesus, ele é tudo, tipo assim, revelou tudo, pá, jogou. Ele é tanto, quando eu falo nisso, por ações e palavras, Jesus, ele é tantas ações divinas como a palavra divina. Em tudo. É como o ser humano deve ser e como o ser humano deve se comportar. Tudo revelado em Cristo. E basicamente ele é tudo. Então, em Jesus, Deus disse tudo. Certo? Porém, por isso não haverá outra revelação. Não se deve esperar outra revelação. Só que essa revelação ela não está explicada. Então, conforme o tempo vai passando, a gente vai explicando cada propósito divino. O que Jesus quis dizer, como ele foi falando, né? Então, vou compartilhar aqui rapidinho. Ó. Muitas vezes, de muitos modos, falou antigamente aos nossos pais pelos profetas. Nesses dias que são os últimos, falou pelo seu Filho. Cristo, Filho de Deus, feito homem, é a palavra única, perfeita e insuperável do Pai. Nele o Pai disse tudo, não haverá outra palavra além dessa. São João da Cruz, após tantos outros, exprime de modo luminoso ao comentar Hebreus 1. A dar-nos como nos deu seu Filho, que é a sua palavra, e não tem outra, Deus disse tudo ao mesmo tempo e de uma só vez nesta palavra única, e já nada mais tem para dizer. Porque o que antes disse parcialmente pelos profetas, revelou totalmente, dando o todo que é o seu Filho. Por isso, quem agora quiser consultar Deus ou pedir alguma visão ou revelação, não só cometeria o disparate, mas faria agravo a Deus, por não pôr os olhos totalmente em Cristo e buscar fora dele outra realidade ou novidade. Ok? Então, Cristo é tudo. Cristo é tudo. E é muito massa que tem coisas, tem revelações que a gente nunca vai ter acesso. Podemos dizer que a pessoa mais agraciada que teve as revelações mais particulares e recebeu coisas que mais ninguém recebeu foi Maria. Maria escutou o choro de Deus. Maria escutou o coração dele bater. Maria ensinou ele a andar. Maria banhou ele. Maria deu de comer a ele. Maria basicamente foi o que teve o contato mais sublime e supremo da revelação que nenhuma outra pessoa é capaz de imaginar. São coisas que só Maria recebeu. Graças que ninguém conseguirá saber. Só ela. E se tu parar pra pensar assim, é um negócio fenomenal. Tipo assim, Maria botou Jesus pra dormir. Maria deu de mamar pra ele. Tipo assim, cara, é um negocinho que é fenomenal. Tipo assim, é um negocinho que, rapaz, Maria, não existe mais uma pessoa mais agraciada no mundo do que Maria. Que além de ter a revelação, ser portadora, ela ainda recebeu coisas que ninguém mais saberá o que aconteceu. Entendeu? Tá vendo, né? Ó, portanto, a economia cristã, como nova definição, jamais passará esperando nova revelação. Entanto, apesar da revelação não já estar completa, ainda precisa ser explicada. Então, aí vem o papel da igreja explicar sobre a revelação. No decorrer dos séculos, havia revelações ditas privadas, algumas das quais foram conhecidas pela autoridade da igreja. Todavia, não pertence ao depósito da fé. O seu papel não é aperfeiçoar ou complementar a revelação definitiva de Cristo, mas ajudar a viver mais plenamente. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendem ultrapassar ou corrigir a revelação de Cristo, que é a plenitude de tudo. É o caso de algumas religiões não cristãs e algumas seitas recentes, fundadas sobre tais revelações. Então, o que são isso? São as revelações de santos. Então,
Santo tal teve a visão do purgatório. Santo tal teve a visão de Cristo. Aí veio a revelação de Nossa Senhora de Fátima, que falou que vai te acontecer tal coisa. Todas essas coisas são revelações privadas. O que significa isso? Elas não fazem parte daquilo que é obrigatório da fé. Nenhum católico é obrigado a acreditar nessas revelações. O único propósito dessas revelações é simplesmente nos ajudar na fé. Mas nenhum católico é obrigado a acreditar nessas revelações. Nenhuma aparição que aconteceu. Nada. Porque tudo que terminou, terminou em Jesus. Então, visão de santo, que santo viu de purgatório, que santo viu de inferno, que santo falou de papa, que santo falou assim. Tudo é revelação privada. Católico acredita se quiser. Então, tem algumas que a igreja aprova, mas ela está provando. O que significa quando a igreja aprova? Ela simplesmente está dizendo que não tem nenhuma heresia naquilo. Só isso. Só isso. Tem algumas que ela reprova, por quê? Tem heresia. Então, se uma revelação ela vai contra a doutrina, ela é herética. Não é aprovada. Ou se uma revelação ela vai atrapalhar a tua vida, tá errada. Então, ela não pode ir nunca contra aquilo que foi revelado de Jesus Cristo. Nunca, nada, zero. Então você tem que ter muito cuidado com as revelações privadas. Assim, o importante é o quê? Você crer na revelação, que é aquilo que faz parte do depósito de fé. Tudo que vem depois de Cristo, tudo você pode acreditar se você quiser. Só se você quiser. Então, eu acredito no Nossa Senhora de Fátima, acredito no Guadalupe, enfim. Algumas aparições realmente eu acredito, porque o milagre é bem constatado. Mas eu acredito por questão privada, entendeu? A questão de fé. Eu sou obrigado? Não. Então, se eu acredito e todo não acredita, tanto faz. Ele não é obrigado a acreditar. Então, para isso vai ficar muito importante na cabeça de vocês. Então, isso não é o que eu estou falando. Aqui é o próprio catecismo que está falando. Olha que coisa massa aqui, ó. No decorrer do século, tem havido revelações ditas privadas. Algumas das quais foram reconhecidas pela autoridade da igreja. Todavia, não pertencem ao depósito da fé. Seu papel não é aperfeiçoar ou completar a revelação definitiva de Cristo, mas é ajudar a vivê-la mais plenamente, numa determinada época da história. Então, é guiado pelo magistrado da igreja, tem que saber discernir essas revelações, ver se são autênticas ou não. A fé cristã não pode aceitar revelações que pretendem ultrapassar ou corrigir a revelação de que Cristo é a plenitude. E aqui tem um resumo, né? Só resumo de tudo. Isso é muito importante. Então, a revelação fala que o Papa é herege. O Papa é herege. Fumar Satanás entrou na igreja. Cara, são tudo proclamações heréticas. Por quê? Porque vai contra o que é depósito de fé. Que Cristo falou. As portas de fé não prevalecem sobre a igreja. E tu vai ver uma coisa, tá dizendo, ver uma revelação privada, tá falando essa coisa, tá errado. Tá errado. Tá errado. Porque às vezes tem assim, Jesus falou, o demônio falou tal coisa. Aí muita gente acredita. O santo tem a visão de que o inferno é assim, 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 assado. Aí muita gente vai, meu Deus do céu, o inferno é assim, pelo amor de Deus, não sei o que, não sei o que. Vai acontecer, ver a revelação, vai acontecer 3 dias de trevas, o mundo vai se acabar no dia tal, não sei o que. E então aí o povo fica desesperado, meu Deus do céu, a profecia de Nossa Senhora de Fátima, não sei do que. O povo entra em desespero. Por quê? Porque está começando a colocar um peso numa revelação que você nem é obrigado a acreditar, e um peso muito grande, no sentido de que, em vez da revelação te ajudar a viver a fé, ela está piorando a tua vivência da fé. Então evita. E vai estudar o catecismo. Vai ler a Bíblia. Entendeu? Então não acredito em nada dessas coisas. 3 dias, vai vir um fim dos tempos. Cara, ninguém sabe quando vai vir um fim do mundo. Ninguém. Isso é coisa de protestante que fica falando que o fim do mundo vai vir tão tal. E o padre Oliveira disse que seria outubro. Olha, estamos em novembro. Tá do mesmo jeito. Desgraça existe o tempo todo. Então, para de ficar assim, o fim do mundo tá próximo, porque tá acontecendo muita coisa ruim, meu amigo. Em toda a história da igreja aconteceu coisa ruim. A igreja quase entrou em extinção na época dos apóstolos, só da perseguição dos romanos. Ficou tipo assim, centenas de cristãos. Vocês têm ideia. Por que não entrou em extinção? Porque Cristo falou, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. Ela está até hoje. E vai assim até o fim do mundo. Entendeu? Amém? Pergunta, dúvida? Eu vou imprimir aqui o caderninho e vou mandar lá no grupo, certo? Só pra vocês verem o resuminho. Tá bonitinho, bonitinho demais. Aí tá assim, tá dividido em tópicos, né? Tópicozinho. Aí vocês vão ler esses tópicozinhos e tarefa de casa, ler os pontos do catecismo, entendeu? Que eu vou botar lá na descrição.
Vai lá, dá uma estudadinha, lê assim, vê lá, acompanha escritozinho também. E vida que segue. Então, deixa eu botar pausa aqui. Pronto, salve a aula aqui.